Olá, pessoal. Tenho hoje a felicidade de estar aqui junto com o professor José Eduardo Frota Albuquerque, uma das pessoas que eu conheço que tem mais experiência trabalhando como educador em espaços prisionais, principalmente, e outros espaços. Ele aceitou o convite de vir fazer um bate-papo com a gente sobre essa questão que a disciplina está pontuando da pedagogia no cárcere, que nós estamos vendo nessa unidade. Então, professor José, muito obrigado pela sua presença. Eu queria que pudesse começar falando sobre a tua experiência nesses outros espaços, principalmente relacionado à questão das pessoas com privação de liberdade. Assim. Bom, eu agradeço o convite, me sinto muito honrado, professor Pablo. As casas prisionais, como todo mundo sabe, existe uma deficiência muito grande em todos os quesitos, né? A deficiência ela é social, né? A culpa dos detentos estarem presos e toda essa circunstância caótica que nós estamos vivendo é uma culpa da sociedade como um todo. Ela não se restringe apenas às famílias que não deram a educação necessária, os limites necessários. Ela não se restringe apenas ao Estado, que precisa ser coerente com as propostas e os direitos deles de educação, segurança, saúde, enfim. Infelizmente, esta é uma situação que a sociedade toda fecha os olhos para alguns momentos que culminam no que está acontecendo hoje. Infelizmente, é isso. A educação nas casas prisionais, ela se dá da seguinte maneira. Já há 14 anos eu tenho tido experiências nas casas prisionais, na FASE, nos presídios, adultos, no cárcere como um todo. E o que a gente percebe, o que eu venho percebendo nesses anos todos trabalhando, é que é mais do que nunca necessário utilizar a experiência do discente para compor o momento aula, para compor o teor das nossas aulas, que nada mais é do que uma andragogia pura, que é utilizar a arte do saber adulto, né, para exemplificar e educar o adulto, ensiná-lo como um todo. A vivência desses jovens que estão no cárcere, ela se restringe muito a essa vivência marginalizada, né, do limbo, né, que eles vivem nessa sociedade. Então, nós temos que procurar exemplos e situações para que aproximem a realidade dele, e essas situações que vêm muitas vezes do limbo, né, que vem do sistema límbico mental, né, então da marginalização. Então, o que eu percebo é que dentro dos processos andragógicos, eu ainda acredito que sejam um dos processos mais assertivos para poder trabalhar com o pessoal do cárcere. Então, a gente pode dizer que uma das principais diferenças, talvez, entre trabalhar nesses locais e numa escola, numa sala de aula normal, fora desses locais, seria esse cuidado com o aspecto da experiência, da vivência da pessoa. Então, o senhor traz da andragogia. Professor Pablo, o que eu penso é que qualquer tipo de aprendizado direcionado ao adulto, ao jovem e adulto, ele deve ser pontuado em cima dos processos andragógicos. Porque quando se fala em pedagogia, a pedagogia está mais limitada, né? Não que ela vá restringir, bem pelo contrário, ela embasa, né, todo esse processo do aprendizado. Mas quando se trabalha com um adulto, eu acho que o processo andragógico ele é um pouco mais assertivo, porque todo mundo gosta de falar de si. Todo mundo gosta de salientar as suas experiências. Então, quando tu utiliza a autoestima do aluno, entre aspas, né? Aquela autoestima dele que ele gosta de aparecer, que ele gosta de pontuar o que ele sabe, todo mundo gosta de se dar importância e ser importante. A grande verdade é essa. Então, quando se utiliza isso, o aluno ele fica mais aberto e ele aumenta a autoestima dele, abrindo partes do cérebro para o aprendizado. Porque quando ele se sente oprimido, de certa forma, ele bloqueia alguns aspectos do cérebro, do córtex. Então, ele bloqueia um pouco isso. Isso é uma questão mais fisiológica, mais de neurociência, que não é muito a minha área, mas o que a gente teve pesquisando para poder trabalhar com esse pessoal, a gente também teve que trabalhar um pouco essa questão para poder entender como é o funcionamento. Então, o que eu percebo, mais ou menos, é por aí. Até agora tu tocou num ponto interessante, essa questão da capacidade cognitiva do aluno. E eu me recordo que da experiência lá no Presídio Central, lecionando com o pessoal a questão da droga, né? Do tráfico de drogas. E a gente sabe que hoje o tráfico de drogas, ele é o principal problema, no meu modo de analisar, que leva principalmente os jovens a serem presos, né? E a droga atrapalha muito essa questão, né?
Aí vem a minha ideia na discussão dessa disciplina que as pessoas tenham esse olhar de o quanto a questão ela é estrutural e ela se desenvolve fora, né? Não é só o aspecto educativo que tem que ser visto, né? Se fosse só o aspecto educativo, a nossa função como educador dentro de um local desse teria sucesso pleno, né? Não sei como é que tu vê essa questão do fato de ter um bom projeto educativo dentro desse ambiente, dentro do presídio, e depois termina. Aquele jovem sai de lá, mesmo que ele tenha tido uma boa experiência na educação não formal ou formal dele, e parece que a coisa termina ali. Professor Pablo, o que eu percebo é que esses projetos de reinserção social, não apenas dos presídios, nas massas carcerárias, como todo tipo de inserção social, ele precisa ser multidisciplinar. Ele precisa ser um projeto a 4 mãos, a 8 mãos, a 12 mãos, a quantas mãos melhor, né, resultados a gente vai conseguir proporcionar. Então, quando o indivíduo ele entra no sistema carcerário, isso é uma bola de neve, porque o momento em que ele entra lá, ele entra desprovido de qualquer suporte. Aonde ele vai procurar suporte? Exatamente nos componentes que estão, né, cumprindo pena juntamente com ele, nas galerias, nas celas. Então, muitas vezes, esse drogadicto, ele não possui dinheiro, recursos para utilizar as drogas, e ele começa a comprar fiado. Quando ele começa a comprar fiado, ele começa a ficar na mão de outros detentos mais experientes que estão tendo um comando paralelo dentro do complexo carcerário. O que acontece? Quando este jovem, que ele pode estudar, ele pode retomar lá os seus estudos regulares, ele pode fazer cursos profissionalizantes, cursos técnicos, e ele, com aquele sonho daqueles pequenos momentos em que ele passa com pessoas do bem, como nós, professores, como enfermeiros, como assistentes sociais, como policiais militares, no caso de Porto Alegre, nosso presídio de Porto Alegre, a Brigada Militar. Então, esse pessoal, ele tende a sair dali um pouco melhorado, sua autoestima, um pouco mais esperançoso. Mas quando ele retorna para a realidade do cárcere, que ele precisa dividir lugar para ver se pega lugar numa jega, que é a cama onde eles dormem, porque o detento, quando entra no presídio, ele começa dormindo lá na porta do WC, que é o boi, que eles chamam, que não tem porta, que não tem vaso sanitário, o indivíduo se acoca ali para fazer as suas necessidades. Então ele começa lá perto do WC, depois ele vai sendo promovido, dormindo no chão, em cima de papelões. Depois ele é promovido para a cela de aula, para a porta da cela, depois para baixo das jegas, e aí com o tempo ele vai conseguindo um espaço maior nas celas. E o grande problema é que quanto mais tempo esses indivíduos passam fora do sistema dele, ali do cárcere, da galeria, da cela, ele passa a se tornar uma espécie de turista dentro da cela de aula. Aliás, dentro da cela que ele está, quando ele vai para a cela de aula. Então, por exemplo, se ele sai para fazer algum projeto, se ele sai para ter uma aula de capoeira, se ele sai para ter uma aula de informática, se ele sai para ter uma aula de estudos regulares, se ele sai para fazer um curso técnico, quanto mais tempo ele fica fora aqui investindo nele para se reinserir na sociedade e sair de lá uma pessoa um pouco melhor do que entrou, ele, quando retorna para o cárcere, que é a realidade... Tem prejuízo na Exatamente. Então, ele precisa abrir mão de alguma coisa para conquistar outra. E abrir mão do seu espaço no cárcere, a convivência ela fica muito complicada. O que eu percebo também sobre a questão da drogadição? Quando um drogadito ele passa a utilizar a droga, não apenas no ambiente carcerário, na rua... enfim, na sociedade como um todo, ele começa a bloquear uma parte do cérebro dele, ele perde a autoestima e ele perde o interesse. Porque, na verdade, todos nós estamos lutando por uma causa. Quando somos pequenos, a nossa causa é nosso papai, nossa mamãe. Quando somos adolescentes, a nossa causa são os nossos amigos, a nossa gangue que nós andamos, né? A gangue do pagode, a gangue do rap, a gangue Galdéria, enfim. Então, nós sempre temos uma causa. Quando somos adultos, pais e mães, nossa causa são os nossos filhos, os nossos projetos profissionais, os nossos projetos acadêmicos. Então, definitivamente nós passamos por várias causas, defendemos várias causas no decorrer da nossa vida, da nossa existência. E quando uma pessoa começa a utilizar droga, álcool, psicotrópicos, essa pessoa passa a adquirir uma causa, essa causa. A causa da drogadição, a causa do alcoolismo. O prazer imediato com o consumo desses... Perde o foco em médio e longo prazo.
Porque o prazer a curto prazo proporciona para aquela pessoa, né, esse estado que você falou, né? Estado letárgico, aquele niilismo que a pessoa acaba ficando... Que acaba sendo um dos grandes desafios para o educador que está nesse ambiente, né? Se não for um projeto a muitas mãos, esse tipo de projeto não funciona. E quando o indivíduo ele sai do sistema carcerário, ele não tem um apoio efetivo. O que acontece? Ele começa a bater nas portas, mas tu esteve fazendo o quê de 2012 a 2015? Ah, eu estive encarcerado por um crime de roubo, um crime de furto, um crime de drogas, de tráfico, ou até mesmo de um latrocínio, enfim, assassinato. As pessoas, elas não... A sociedade ainda, infelizmente, desculpe aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, a sociedade ainda não está pronta para compreender a reinserção social. Pelo menos nesse aspecto. Eu acho que esse campo da discussão dos direitos humanos ainda tem muito que ser desenvolvido na nossa mudança cultural, né? Até porque o olhar que eu comento é sempre o mesmo, independente do fato que levou a pessoa a ser presa, o fato de ter tido essa experiência coloca todo mundo na mesma condição. E um fato que o pessoal desconhece é que hoje nós temos 41% dos nossos presos são provisórios. Então, quer dizer, esses presos provisórios, eles ainda podem vir ou não a ser condenados. E só o fato de ser preso provisório já te coloca nesse mesmo patamar, nesse mesmo olhar. A gente acaba não percebendo que muitas vezes o que acontece na família do vizinho, ela pode acontecer na nossa família também. Justamente. Desde um acidente de trânsito, tu acaba convivendo, né? Eu conheço um cidadão que, infelizmente, ele teve, né, a má sorte de colidir o carro, onde faleceu e tal, e ele havia bebido. É um pai de família, um cara bacana, uma pessoa bacana, responsável até então, né? Mas, numa determinada noite, ele foi num churrasco, acabou bebendo, e ele foi pro presídio, né? E começou a conviver com esse pessoal. E essa pessoa mudou completamente. Eu que conhecia ele antes do cárcere, ele ficou, parece que 8 meses, se não me engano, ou 7 meses, e depois do cárcere ele ficou uma outra pessoa triste, amargurada, uma pessoa que não tem mais ânimo, uma pessoa que é descrente. O cárcere não é fácil para ninguém, nem para quem cuida e nem para quem é cuidado. Então, assim, professor José, eu queria agradecer suas palavras, sua vinda aqui gravando com a gente. E eu queria que, para finalizar, assim, que nós temos alguns alunos que vão estagiar agora na pedagogia em espaços não escolares. E caso algum deles opte por fazer o seu estágio numa unidade prisional, numa penitenciária, ou num presídio, qual é o seu conselho final, então, para esse pessoal que pretende atuar na prática, lá, assim, na primeira experiência? O estágio pedagógico, ele causa um pouco de temor, né? Um pouco de medo. O que eu diria é, não tenha medo. Abra seu coração, seja você mesmo, acredite nos seus projetos, nos seus sonhos e, acima de tudo, imprima, divulgue a verdade. Porque a verdade, ela sempre vence. Então tá. Muito obrigado pela sua presença e até breve.